como que um líder, na sua opinião, ele consegue construir uma cultura de inovação e criatividade dentro das equipes? E aqui pode ser um líder que tem um time pequeno, um único time, ou que lidera uma área, mas como que ele consegue fomentar essa cultura de inovação e de criatividade, dado a tua experiência e teu conhecimento aí? Legal. É, as pessoas costumam confundir, assim, por exemplo, quando você faz um assessment, assim, né, você vai chegar numa área e vai entender qual que é o problema dela. Uhum. O gestor daquela área, ele já tem uma mania de não deixar você criar, né, de querer dizer o que que você tem que fazer, né, então ele já vem trazendo uma solução do problema, mas ele não chegou até a raiz dela, né. Então, assim, muito do problema está na cultura e na forma que as pessoas lidam com com o dia a dia. Então, essa questão é uma questão até meio, que vai além do job ali, sabe, vai além da dor específica que ele está enxergando, é sempre em grande parte é bem superficial, sabe. Uhum. Então, por exemplo, se você vai falar assim: "Ah, o cara não está vendendo", não é um treinamento de venda, tal, às vezes é educação. É você ir lá atrás, sabe, ir lá atrás e entender quais são os gatilhos que ele não está acessando. Por exemplo, tem o edutainment, assim, né, tem o que eu preciso aprender, que para ele é chato, e o que eu quero aprender. O soft skill ali. Se Sim. você no que eu quero aprender, no que eu quero ouvir, no que me dá prazer, que é um modelo ali de episódio, tudo, você consegue engajar ele se você realmente fazer um exercício de envolver o time nesse processo, porque senão é bem provável que ele continue naquele ciclo ali, sabe, de eventualmente a pessoa pode estar ali reclamando de que: "Ah, não muda, não sei o quê", mas é porque ela também não está se permitindo, né, e também porque a gente, enquanto líder, não está sentando com ela no chão ali, no bate-papo e se abrindo também. Uma coisa que eu acho muito complicada é o líder, ele fica escondendo fraqueza, né. Uhum. Eu, Isso é isso eu é falo disso isso aqui é com complicado, frequência. né, meu. Que coisa, eu não preciso reclamar, mas eu tenho que chegar nele e falar: "Ô, me ajuda", sabe, mesmo quando eu estiver precisando dele, porque eu também estou sendo cobrado. Aí então, poxa, será que eu não tenho que compartilhar esse meu momento fraco para ele me fortalecer? E a gente juntos a gente consegue entregar o que precisa ser feito? Eu acredito que tá um pouco nisso, né. Legal. Eu venho de tecnologia, né? E existe um conceito que a gente usa bastante, que é o tal do over-engineering. É. O que que é isso, né? Então, eu vou usar até um exemplo para explicar melhor. Imagina que a gente tem uma fintech, um banco digital, e um determinado time ou área acaba sendo responsável por uma parte do aplicativo, é o aplicativo que eu acesso ali no meu celular, e esse aplicativo caiu, parou de funcionar, o cliente não está transacionando dinheiro, né? O que que é, onde é que entra o over-engineering nesse exemplo? Eu tenho algumas formas de resolver o problema. Eu posso fazer uma gambiarra, entre aspas, mas para estancar aquele sangramento e o aplicativo voltar a funcionar, mas ainda assim não ser uma solução definitiva. Então, obviamente, eu arrumei o problema para aquele momento, mas eu preciso, com o tempo, criar uma solução definitiva. Então, esse acaba sendo mais favorável do ponto de vista de negócio, né? O cliente precisa voltar a usar o serviço. E a gente tem um outro caminho, que aí entra o over-engineering, que é o tal de deixa eu entender o problema e resolver o problema de forma definitiva. Só que muitas vezes o definitivo toma tempo. Você vai precisar refazer alguma coisa, É mais caro. reconstruir, é mais caro. E no final das contas, olhando do ponto de vista de negócio, o cliente continua sendo impactado porque o serviço vai demorar mais tempo para voltar. Eu usei esse exemplo, a gente está falando de cultura de inovação, na minha opinião, é papel do líder, né, fomentar o pensamento criativo nas pessoas para que tenham a capacidade de chegar numa situação dessa.
estou usando um exemplo de tecnologia, mas eu acredito que serve para qualquer outra coisa, de ter o pensamento crítico de pensar qual que é a melhor solução que eu posso criar, e muitas vezes vai ser inovadora, é uma gambiarra, mas pode ser inovadora, Sim. para resolver o meu problema, o problema que eu tenho aqui agora. O líder fomentar isso, né, abrir espaço para isso e, de certa forma, em muitas ocasiões, mostrar para as pessoas que tem que ser assim, né, que existe um caminho diferente, na minha opinião, é uma das formas de ajudar a construir essa cultura de inovação.